Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim mostrar para vocês como eu faço o meu chantininho. A minha receita ela é bem simples, é rápida, não tem muita enrolação. O vídeo ficou um pouco longo, mas é porque eu quis deixar aí mostrando todo o processo, sem pular as partes, para que vocês consigam entender direitinho. Primeira coisa, eu uso chantilly Amélia. Algumas pessoas dizem que não gostam, não sei o que, mas eu me dei muito bem com ele. Eu uso chantilly Amélia, aí eu tô batendo 1 litro, porque era um bolo grande, não, eu precisaria de bastante chantilly. Eu bati 1 litro. Vou colocar aí 100 gramas de leite em pó. E agora, vocês estão vendo aí que o outro ingrediente do meu chantininho é o glacê real. Eu gosto muito do glacê real esse da Mix. Ele tem um leve gosto de baunilha, o que eu amo, que dá um toque bem suave de baunilha, sem roubar o gosto do leite em pó. E eu também uso 100 gramas. E apenas esses ingredientes para bater. Vamos lá. Algumas pessoas dizem que quando vão bater o chantilly Amélia, antes você deixa meia hora no freezer, precisa deixar ele bem gelado. Gente, eu nunca precisei fazer nada disso, tá? Geralmente eu deixo na geladeira. É por isso que eu tô falando, que o modo que eu faço, ele é bem simples, ele não tem segredo. O segredo é apenas o modo como você vai bater o seu chantilly. O seu chantilly precisa estar gelado. Geralmente eu vou na rua, compro todo o meu material e quando eu chego com o chantilly líquido em casa, eu já guardo ele na geladeira. Eu não deixo ele em armário, em lugar nenhum. Ele já fica na geladeira. E aí quando eu vou bater, ele já tá bem gelado e aí pronto, gente. Não tem que ficar botando em freezer, nada disso. Até porque nessa da gente botar em freezer, ele pode acabar congelando e a gente acabar perdendo o chantilly, que tá com preço um pouco alto, então não é época da gente ficar perdendo nada. Vocês viram aí que eu botei o chantilly no bowl e peneirei o leite em pó e o glacê real juntos. Agora eu vou misturar, eu misturo com fouet mesmo da batedeira. A gente já tem louça demais pra lavar, né? Pra ter mais uma. E como eu tô batendo 1 litro, eu botei esse adaptador aí no bowl da batedeira. Pra que o chantilly não fique vazando, né? Porque ele, quando acaba de bater, ele atinge bem o limite ali. Então eu botei esse adaptador. Gente, desculpa, eu não tô muito legal hoje. Estou com a minha garganta inflamada. Então, assim, eu tô meio aérea. Mas vamos lá, eu espero de verdade conseguir passar tudo que eu preciso. Agora que eu liguei a batedeira, eu vou botar na velocidade máxima. Logo de início, o chantilly precisa ser batido na velocidade máxima para ele atingir volume. Ele precisa primeiro ganhar volume. Porque aí depois nós vamos abaixar a velocidade, botar em velocidade média, pra gente conseguir atingir o ponto correto do chantilly. Mas primeiro vamos focar em volume. Aí eu tô usando, agora eu vou começar a abaixar e eu vou botar na velocidade média. Renata, eu não tenho uma batedeira planetária, então eu não posso usar chantilly. Você pode, tá? O seu chantilly, ele só não vai crescer tanto. Pelo menos é o que eu percebi com uma batedeira que eu tenho aqui em casa. Eu tenho uma outra batedeira aqui em casa, aquela batedeira de mão, e eu percebo que o chantilly, ele pega ponto, ele atinge o ponto correto. Ele só não ganha tanto volume, mas também dá certo, tá? Então não deixa de fazer se você não tem a batedeira planetária. E aí, agora que ele atingiu o volume que eu preciso, vocês viram a diferença de volume do começo, de quando começou a bater, para agora? É uma diferença bem grande, ele quase dobra o tamanho.
E agora que tá batendo, gente, eu vou diminuir, vou cada vez mais abaixando a velocidade. Aí ela ainda tá na velocidade média, mas daqui a pouco eu ainda vou abaixar um pouco mais. Pro meu chantininho atingir o ponto correto dele, tranquilidade ali, ó, tô abaixando de novo, porque o chantininho tá quase chegando no ponto correto. O ponto correto, gente, é quando o seu fouet, ele cria um buraco no meio do bol. Todo o chantilly, ele vai ficar firme, encostado posso dizer, na parede do bol, né? Na lateral do bol. Ele não fica do jeito que tá aí. Daqui a pouco vocês vão ver que o chantilly, ele vai pegando o ponto e ele vai abrindo literalmente um buraco no meio do bol. Vocês podem ver que conforme vai pegando o ponto, o chantininho ele vai criando bolas, né? E olha, chegou no ponto, gente. Vocês estão vendo a diferença? Entre o bol, olha ali, criou um vão entre a parede do bol e o batedor. E aí pronto, gente. Fez esse buraco no meio, pronto, o seu chantininho tá no ponto. A minha batedeira, quando atinge o ponto correto, o chantilly, ele entra, né, no fouet, ele fica ali no meio, tanto que vocês estão vendo eu tirar aí do meio o chantininho que sobra. E o restante fica tudo na lateral da batedeira. Mas em algumas batedeiras, alguns modelos, o seu chantininho, quando atingir o ponto correto, ele vai ficar apenas na lateral do bol. Ele não vai ficar agarrado por dentro do fouet, e isso é conforme o modelo da batedeira. E agora que o chantininho está no ponto correto, vocês estão vendo aí, ó, que ele tá bem firme. É até um pouco difícil de mexer, ele tá bem firme. Olha que lindo. E agora, com o seu chantininho já no ponto correto, nós vamos hidratar o chantininho para poder finalmente trabalhar com ele. Nesse caso aí, gente, o chantininho que eu ia cobrir o bolo seria um bolo todo branco, então eu não precisei tingir. Mas se você vai usar um chantininho colorido, dependendo da cor que você for usar, você primeiro tinge, depois hidrata. Se for cores escuras, preto, vermelho, azul marinho, geralmente eu gosto de tingir, depois hidratar, porque geralmente são cores que levam mais corantes, e isso mexe um pouco com a estrutura ali do chantininho. Então eu prefiro tingir e depois hidratar, caso seja necessário. Quando são cores mais claras, aí não tem problema. Aí você pode hidratar e depois tingir. E aí fica ao seu critério. E aí algumas pessoas vão perguntar: Renata, o que eu posso usar para hidratar o meu chantininho? Você pode usar leite condensado, que é o que eu estou usando, creme de leite, leite integral gelado, água gelada. Você também pode usar o próprio chantilly, ainda quando ele está líquido, você também pode usar tudo isso. E é assim mesmo, tá, gente? Essa parte aí é a parte que o filho chora e a mãe não vê. É a parte que o nosso braço cansa, a mão dói,
O braço dói porque no começo o chantininho tá bem pesado. E aí até ele ficar mais leve, até ele atingir o ponto de estar hidratado, quando ele tá hidratado ele fica leve. Mas nessa parte aí no começo é bem cansativo, o braço dói um pouco. E aí você vai me perguntar, Renata, como é que eu sei que o meu chantininho já tá hidratado? Eu aí no vídeo eu vou mostrar, vai aparecer como que eu fazia. Hoje, gente, eu consigo, só de estar mexendo ele, ver que o meu chantininho tá hidratado o suficiente, que ele não precisa de mais nada. Mas no começo eu tinha muita dúvida, eu tinha muito medo. Então eu fazia do jeitinho que vai aparecer aí. Eu pegava o chantininho e eu simplesmente passava na lateral do bol onde o chantininho tava. Se eu conseguisse alisar sem deixar bolhas, ótimo, tá no ponto. Se ficar algumas bolhas estourando, aí é porque ainda precisa de um pouco de hidratação. Aí foi a hora que eu vi, ó, que ele tava já no ponto. E daqui a pouco vocês vão ver. Também vai dar pra ver aí, ó. Atingiu o ponto correto, gente. Tá no ponto, tá lisinho, não tem mais bolhas. É partir para o braço, trabalhar e fazer sempre o nosso melhor trabalho, né? Muito obrigada por terem assistido esse vídeo. Espero ter ajudado vocês em alguma coisa. Deus te abençoe, abençoe o seu trabalho, abençoe o seu lar. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!